Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos gravando hoje mais um Polipapos. Hoje eu vou conversar com a doutora Elna, que é médica e infectologista e vai participar da feirinha Polimulheres, que nós vamos também falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós vamos gravar, na verdade, uma série de episódios falando sobre a feirinha e com a participação dessas grandes mulheres que vão estar presentes na nossa feirinha, brilhantando lá o nosso espaço da nossa roda de conversa, né? A Elna vai ser uma das facilitadoras da roda de conversa sobre sexualidade e saúde feminina. E eu quero saber quem é a Elna. Olha, eu sou médica infectologista, trabalho na área desde 2004, né? Quando comecei a residência, encerrei em 2007, aí já assumi dando aula em faculdades, dentro da disciplina de doenças infecciosas, que é uma disciplina dentro do curso de medicina, e também abri meu consultório também nesse mesmo período, já um pouquinho depois, na verdade, em 2011. Desde então eu trabalho com doenças infecciosas de um modo geral, mas a minha paixão mesmo são as infecções sexualmente transmissíveis. Então quer dizer que a sua verdadeira paixão desde o início da graduação já foi essa parte de doenças infecto-contagiosas, não é isso? Sim, sempre foi. Na verdade, eu conheci por um acaso, né? Teve aquelas greves da universidade, e numa greve eu abordei uma professora, que seria minha professora na próxima disciplina, que era de pediatria, e perguntei para ela se durante a greve eu poderia acompanhá-la nos atendimentos, né? Porque os atendimentos do SUS, eles continuam, apesar da greve de professores da universidade, mas os atendimentos continuavam. Ela aceitou, aí eu fui acompanhá-la, eu nem sabia exatamente quais crianças, eu sabia que ela era pediatra. Quando eu cheguei lá para acompanhar, ela só atendia crianças com HIV, né? Então, minha paixão começou, né? Com crianças vivendo com HIV. Essas crianças, obviamente, têm pais vivendo com HIV também. Aí eu comecei a me familiarizar com o HIV. Então, a partir do HIV foi que eu fui puxada para dentro das doenças infecciosas como um todo, né? Mas continuo tendo, assim, como meu foco principal, realmente, as infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, eu trabalho no ambulatório do SUS, que eu também coordeno o ambulatório de doenças infecciosas do Nathan Portela, que é a referência em doenças infecciosas do estado. Eu sou já fui diretora técnica do hospital, hoje sou coordenadora desse setor. E lá aparece de tudo, assim, 80% dos casos são ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, hepatites, mas chegam outras doenças também, infecções por fungos, infecções de pele, que as pessoas vão marcando, né, pelo SUS, a partir da unidade básica de saúde, vai sendo direcionado para a gente. Então você já foi começando a trabalhar já dentro das políticas do SUS, né? Que é uma política linda, que a gente não encontra em todo lugar, né? Eu sempre digo, da minha carga horária, 40 horas, eu tenho assim, 60, 80 horas. 60, 80 horas por semana de trabalho, 40 horas são do SUS, né? Porque eu tenho 2 vínculos, que é o vínculo com a Fundação Municipal de Saúde, né? Que eu sou concursada também para doenças infecciosas, e com a Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu trabalho sempre dentro dessa área. Aí eu faço meu consultório e dou algumas aulas também aí para o curso de medicina. E assim, eu ouvi dizer que quando a gente coloca propósito nas nossas causas profissionais, a gente consegue muito mais sucesso. E é super interessante, né? Porque por muito tempo foi um tabu se falar sobre algumas ISTs, principalmente o HIV/AIDS, que a gente, no dia 1º, que foi ontem, né? É um dia para ser lembrado e o combate sobre essa doença, não é isso? Exato. É um dia que a gente trabalha muito com a conscientização, né, em torno do HIV e da AIDS. Porque ela começou na década de 80, não é uma infecção antiga, se compararmos com outras doenças como sífilis e tuberculose, por exemplo. Mas ela veio carregada de um estigma e um preconceito imenso, né? Porque começou infecção. Primeiro que é sexualmente, quando fala sexualmente, pronto, todo mundo já cria aquela, né? E uma doença que começa a partir de uma infecção, de uma relação sexual, aí o negócio fica mais pesado. Então, por isso que ela carrega todo esse peso. Começou também num grupo específico que eram dos gays, né? Que homens que fazem sexo com homens, então isso também estigmatizou mais ainda. Hoje a gente sabe que é uma infecção que tem risco de acontecer em qualquer pessoa que seja sexualmente ativa. Então pode ser homem, não mulher. Tem cara. Não tem cara, não tem idade. Não escolhe cara nem idade. Não idade. Temos jovens, temos idosos, mulheres, homens, né? De todas as orientações sexuais, enfim, não tem cara e não tem
não tem perfil específico, né? É uma pessoa sexualmente ativa, tem isso. E a gente trabalha nessa área hoje, que já houve um tempo que a gente não tinha um tratamento, depois surgiu um tratamento que era muito ruim, mas era o que tinha. Então as pessoas eram muitos comprimidos, muitas horas por dia, muito sofrimento para se adequar ao tratamento, né? Que prolongava um pouco a vida, mas mesmo assim ainda não era tão bom. Hoje a gente está vivendo outra realidade, com um tratamento excelente, né? Com 2 comprimidos uma vez ao dia, que, quer dizer, a gente nem chama mais de coquetel, a gente chamava antes de coquetel. Hoje a gente era tanto remédio que tinha era um monte de comprimido de 8 em 8 horas. Então a pessoa vivia para tomar remédio. A vida dela era engolir remédio e ficar esperando a hora da próxima dose e passando mal com a dose anterior. Era assim. Hoje não, toma 2 comprimidos e vai viver a vida que nem lembra. Os pacientes falam muito isso. Eu só lembro que tem o vírus, que o meu celular toca e já hora de tomar o remédio. Toma o remédio o resto da vida absolutamente normal. Então são pessoas que podem fazer qualquer profissão, atividade física, podem ter filhos sem o vírus, que isso também é possível por causa do protocolo que a gente segue direitinho. E a pessoa tem um filho sem sem vírus, né? Então, que é inclusive uma campanha do Ministério da Saúde esse ano é exatamente sobre isso, para que a gente tenha crianças nascendo, né, nascer sem HIV e viver sem HIV. Quer dizer, já vão nascer sem HIV e, a partir das orientações de prevenção, vão continuar vivendo sem o vírus, né? E o Brasil recebeu divulgou essa semana, né, o título de país que já está livre da transmissão vertical. Ele conseguiu erradicar a transmissão vertical do HIV. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um índice tão baixo de transmissão que ainda acontece, mas em alguns pontos específicos e em números tão baixos que a gente já pode dizer que não traz mais o impacto que trazia no passado, que era a transmissão do HIV da mãe para o bebê, né? Porque a gente já tem protocolo, essas mulheres descobrem, se não antes da gravidez, durante a gestação que estão com o vírus, e a gente consegue fazer todo o esquema para que o neném nasça totalmente sem o vírus. A transmissão vertical que você diz é de mãe para filho, né? Na gestação. Isso. E você teria dados a respeito dessa infecção, mas dentro do contexto das relações sexuais, assim, entre homens e mulheres, ou enfim, independentemente das camadas, porque hoje a gente sabe que não é mais essa questão, a mulher solteira ou gay. Exato, não. A gente tem, os números são... o Brasil conseguiu esse ano também reduzir em 17% as infecções por HIV, né? Então está começando a ter uma redução por conta dessas medidas, mas nós temos ainda números elevados. Se você for contar a população como um todo, em torno de 0,5% da população brasileira tem HIV. É um pouco mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, 1.200.000 pessoas vivendo com HIV hoje no Brasil, né? E nós temos números muito bons com relação ao tratamento, porque boa parte, mais de 90% dessas pessoas já estão em uso do tratamento, ou seja, são poucas as que ainda estão naquele momento, diagnosticou, vai começar a tratar, ou sabe que tem o vírus, mas ainda não procurou um serviço de saúde, está com medo, a gente tem trabalhado para trazer essas pessoas, né? Porque quanto mais pessoas se tratando, menos o vírus se dissemina. Porque quando você está em tratamento, a carga viral fica não detectável. Enquanto o remédio está circulando ali no sangue, o vírus está totalmente sob controle. Então, ela também não passa para outras pessoas, mesmo nas relações sexuais. Então, isso também foi uma das coisas que levou o Brasil a diminuir seus números, tratando o máximo de pessoas possíveis e diagnosticando mais cedo para tratar mais e diminuir a chance de transmissão. Tudo isso dentro de uma política pública gratuita. E a gente, se não fosse o SUS, a gente não alcançaria isso não, porque os medicamentos são caros, não são medicamentos baratos. O SUS consegue negociar por um preço razoável, que quando vai negociar para compra e tudo mais, eles fazem a negociação considerando a população que vai comprar. É diferente de você ter numa farmácia para você ir lá e comprar para você. O preço é muito mais alto, né? Qualquer medicamento, quando vai pelo SUS, claro, para nós chega de graça, assim, porque a gente não vai pagar naquele momento, mas está sendo descontado dos nossos impostos. Mas mesmo descontado dos impostos é um valor muito pequeno, porque quando você compra para o SUS, ele compra uma quantidade muito grande, então recebe um bom abatimento. É bem diferente de você sair da sua casa e comprar aquela caixinha de antibiótico para você. Aquilo ali já vai sair bem mais caro no seu bolso também. Então tem toda essa questão. Além da logística de distribuição, né? Tem pessoas que, para algumas pessoas pode ser barato, para outras nem tanto. Então o acesso
acesso a esse medicamento ele acaba sendo uniformizado. Por mais rico que você seja, a pessoa de menor condição financeira, todos têm acesso ao mesmo tratamento, porque o SUS disponibiliza para todos, independente do que seja, né? Fora os exames, que são caros também. Então, exames, consultas, o tratamento, o suporte em caso de necessidade de internação, que a gente nunca quer que aconteça, mas se acontecer tudo pelo SUS também é garantido. Então, se não fosse isso, a gente não teria. Fora o desenvolvimento dessas tecnologias de medicamentos mais eficientes, né? Porque, eu não sei, mas tem aquele tratamento que você faz mesmo para prevenir o contágio, tem esse tratamento? Tem sim, que também por conta dessa prevenção é que a gente tem alcançado, né, cada vez mais números de redução, né, redução dos números, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, que a gente chama de PrEP, né, um nomezinho carinhoso, mas nada mais é do que um comprimido que você toma uma vez por dia, e se você tiver relação mesmo sem camisinha, ou seja, sem nenhuma proteção, esse remédio que já está circulando já serve como uma barreira e diminui o risco de infecção. Exatamente. A gente tem conseguido. A cidade de São Paulo hoje é o nosso parâmetro, porque lá a Prefeitura de São Paulo abraçou a causa e nós temos São Paulo como uma espécie de piloto, né, que o Ministério da Saúde conduziu para ver como acontece. É uma cidade que é enorme, de 13 milhões de habitantes. O Brasil inteiro, pra você ter uma ideia, a gente reduziu em 17% os casos. São Paulo vai reduzir em mais de 50%. Para você ver como lá a campanha mais intensa de prevenção, né, de consultas e tudo mais, chamando a população realmente para a causa, trouxe já impactos bem grandes. Então, a questão agora é replicar em cidade por cidade isso que eles fazem lá, porque é uma coisa muito de gestão, né? Eu estou ali, por exemplo, eu estou numa coordenação de um serviço, mas se eu não tiver uma gestão da Secretaria de Saúde do município, do estado, que também estimule ou queira, né, conduzir a causa, a gente não consegue avançar muito, porque a gente está ali esperando, né, essas próximas ações, porque a gente precisa dos recursos, precisa das testagens, e isso aí tem que ter uma mobilização para acontecer. É como se fosse uma vacina, né? E aí, falando em vacina, também, e continuando no assunto de ISTs, vamos falar um pouquinho aí do HPV. Né? Temos que falar. Tem que falar. Tem que falar. O HPV é uma infecção. Ele é um vírus, né? Mas capaz de causar um câncer, e às vezes muitas pessoas, a gente quer vacina contra o câncer. O câncer, na verdade, são vários tipos, de diversas causas, né? Das causas mais diversas. Por exemplo, tem câncer de pulmão, tem muito a ver com o uso de substâncias químicas, principalmente cigarro, vape. Aí você vai para o câncer de mama, tem um fator genético muito forte, associado também a alguns hábitos, mas principalmente um fator genético. Então, você vê que cada câncer tem sua causa e, portanto, para cada câncer teria que ter uma vacina ou uma prevenção. Mas eu sempre falo para as pessoas que as pessoas estão brigando pela vacina de determinados tipos de câncer, mas não estão levando seus adolescentes para vacinar contra o câncer que mais mata aqui no nosso meio, que mulheres. Exatamente. O HPV é um vírus que causa câncer, né? Falando de saúde feminina, né? Sim. Que vai ser o assunto da nossa roda de conversa lá na feirinha Polimulheres. Porque assim, às vezes a menina contrai aquele HPV, mais adiante ela apresenta um câncer no colo do útero. Enquanto essa infecção do rapaz, ela fica adormecida e não demonstra nenhuma como é que a gente chama? Sintomatologia, né? Exatamente. No homem é bem menos frequente a manifestação clínica do HPV, porque o vírus como ele fica ali sobre a pele, ele fica muito exposto e isso acaba diminuindo um pouco a carga. Na mulher, ele pode ficar dentro do canal, que a gente não tem como higienizar nem nada. Então, ali dentro, ele consegue se desenvolver com mais facilidade. Por isso que a gente vai ter mais câncer de colo do útero do que câncer de pênis, embora a gente também tenha câncer de pênis, que também está associado não só ao HPV, mas HPV e questão de higiene, né? Então, os cânceres de pênis, eles têm o HPV presente, mas tem uma questão de higiene adicional aí, que na mulher, por mais higiênica que seja, o câncer de colo do útero pode acontecer. Então, a vacina acaba sendo importante para todos, porque se você não tem o vírus, você não vai ter o principal causador de câncer de colo do útero, que é o HPV. E aí começou a campanha fazendo vacina apenas nas meninas, mas rapidamente se estendeu também para os meninos. Não é isso que eu ia perguntar. Exatamente. Por quê? Primeiro porque eles podem ser transmissores, a gente já falou isso. E tem também a questão das outras práticas sexuais, homens que fazem sexo com homens, que eles também podem ter, assim como as mulheres também podem, câncer de ânus, câncer de períneo, câncer de
cavidade oral, de garganta, né? Dependendo das práticas sexuais. Aí vale tanto para mulheres quanto para homens. Então, por isso a vacina foi estendida também para os homens. Que a gente fala não só do câncer de colo do útero, mas outros tipos de câncer que o HPV também pode causar. E a principal forma de prevenção, eu sempre falo isso, dentro das doenças infecciosas, quando tem vacina, para nós assim um alívio. Se é uma doença que tem vacina, a gente já respira muito porque é a melhor forma de prevenção. Um exemplo, dengue. A gente está com a dengue aí há quanto tempo rolando, tenta eliminar foco de mosquito e dengue acontecendo. Agora a gente vai ter uma perspectiva muito boa de controle, porque vai chegar a vacina aí, que esse ano já fez, né? O Ministério da Saúde já anunciou. Pro ano que vem vão começar as campanhas de vacina da dengue. Aí a gente vai perceber o impacto. Nossa, né? que notícia Aí maravilhosa. não que a gente vá abrir mão de continuar combatendo os focos do mosquito, mas a vacina vai ser vai ser o principal aí nessa condução para redução dos casos. Então, toda doença que tem vacina para prevenir, a gente precisa tomar. Vamos fazendo medidas adicionais, mas a vacina é que vai fazer a diferença. HPV você também previne usando camisinha, mas camisinha às vezes tem, às vezes não tem, às vezes usa, às vezes não usa. A vacina não, já está dentro de você e não sai mais. Então, é uma forma de prevenção muito importante, realmente dá muito resultado. Países que começaram a vacinar... De fácil acesso. Pelo SUS, né? Países que começaram a vacinar antes do Brasil, como a Suíça, já estão com os números reduzidíssimos de casos de câncer de colo do útero, porque eles começaram bem antes. Então, as adolescentes que foram vacinadas hoje já são mulheres adultas, já estão sem câncer, e comparando com as mulheres da mesma idade de anos passados, já está o impacto positivíssimo, né? Então, para nós aqui, também, com certeza, esses números a nossa vacinação vai refletir esses números. Mas para isso a gente precisa vacinar, né? Tem que ir na unidade básica de saúde, as vacinas estão disponíveis lá gratuitamente, tem que levar os nossos jovens para tomar a vacina, tá? Tanto desde os 9 anos até os 19, que foi estendido agora, para aqueles que perderam entre 9 e 14, agora já estão com 15, 16, 17, não tomou ainda, vai no posto que eles estão fazendo a dosezinha lá para proteção. Muito importante buscar esses serviços, como a Ana já falou, está de fácil acesso no SUS. Então, vamos lá, gente, né? Buscar além das informações, buscar os serviços. Eu fico muito grata, Elna, por você ter vindo hoje aqui trazer essas informações. Mais uma vez, lembrando, a Elna vai estar na Feirinha Poli Mulheres, falando sobre o assunto de saúde feminina e sexualidade. E é com muito prazer que ela vai dividir esse espaço também com a fisioterapeuta Lorena e com a doutora Mônica Tapeti. Todas três trazendo um arcabouço de informações sobre saúde feminina. E eu convido todas e todos vocês para estarem lá participando dessa roda de conversa que vai ser às 18 horas no Parque da Cidadania, no dia 14 de dezembro, na Feirinha Poli Mulheres. Aguardamos vocês lá. Eu queria só agradecer pelo espaço, porque eu acho que falar de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é sempre muito importante e a gente nem sempre tem espaço porque, né, a gente sabe dos tabus que eu já coloquei, então nem sempre isso é fácil. Eu falo muito no meu Instagram, tenho também o Instagram, quem quiser seguir, né, que é o @dra.elna_amaral_. É fácil de achar. E aí você pode colocar lá, que lá eu tô falando bastante sobre esse tema, mas eu não perco a oportunidade, sempre que tem canais abertos, outras pessoas como você, produtora de conteúdo também, que quer falar sobre o assunto, eu tô lá, porque a gente precisa falar sobre isso, as pessoas precisam saber que existe, dos riscos que correm e de como se prevenir. E sempre são mulheres, né? A gente falou de vacinas, a gente falou sobre o avanço da medicina e de tantas campanhas que são feitas para erradicar essas doenças, esses problemas de saúde. E quando você vai olhar por trás, sempre existem mulheres, né? Então, é verdade. Por isso que nós estamos reforçando esse tema dentro das nossas rodas de conversa que ocorrerão dentro do Polimulheres, né? Da Feirinha Polimulheres, porque, além de tudo, a gente está trazendo o protagonismo de várias mulheres dentro de campanhas importantíssimas para a saúde da comunidade em si, né? Porque quando a mulher adoece, a família toda sofre, toda a família padece quando uma mulher está adoecida. Então, é importante a gente reconhecer o papel dessa mulher dentro da sociedade e também os cuidados que é necessário com a saúde para que essa mulher continue colaborando na nossa sociedade de modo a vir levar a gente para um futuro bem melhor. Então, vamos até o próximo Polipapos. Aguardamos vocês lá no dia 14/12.